Seja muito bem-vindo ao Laboratório da Escala. Hoje a gente vai trocar uma ideia maneira. Eu vou falar sobre as 5 coisas que eu fiz nos últimos anos que, cara, me tornaram muito mais produtivo. E vou falar um pouquinho também sobre da onde que nasceram essas coisas, né? Onde que eu consumi esse conhecimento, esse conteúdo que me fizeram fazer essas coisas para me tornar uma pessoa mais produtiva. E quando a gente diz produtividade, é importante a gente já acertar, né? O que é produtivo para o Ale? Para mim, o que é produtivo? Daí você analisa e vê se produtividade para você também é isso. Mas produtividade para mim nada mais é do que o resultado gerado dentro do. Mais produtividade é igual ter mais resultado no mesmo espaço de tempo. Então, se eu tenho 8 horas e gero um resultado, se eu, nas mesmas 8 horas, passo a ter um resultado 5x, logo sou mais produtivo. Se eu tenho um resultado 10x, logo sou mais produtivo. E assim por diante. Então, produtividade para mim é essa linha, beleza? Aí você analisa, né? Não sei se esse é um consenso para todo mundo. Para mim, essa é a linha, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Eu vou falar também sobre o como era, né? Como eu era, e ainda às vezes sou, tá? Às vezes ainda sou. E o que eu fiz e o que eu acabei me tornando. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui, durante a minha história, durante a minha jornada de vida, eu sempre tive um perfil, como posso dizer? Eu sempre tive um padrão de buscar validação nas coisas. Buscar validação, sempre tive esse padrão. Isso me fez ter algumas características que, na minha visão, são negativas. Então, a primeira característica, eu sempre fui um cara muito multitarefa. Né? Ou seja, eu sempre fiz muita coisa, sempre numa linha de tentar fazer muitas coisas. Acho que eu poderia dizer assim. Uma segunda característica é que eu sempre tive muitos planos e planos diversos, ou seja, eu tinha muitos planos e esses planos eles ainda trafegavam em muitas coisas, ou seja, é meio que uma árvore cheia de galho, né? Então tinha várias vertentes e tinha plano para tudo. Isso também é um problema, porque dispersa a atenção. Tem um livro. Cadê ele? Aqui. Esse livro traduz muito bem, ó, que é o essencialismo, né? Ele tem aqui uma imagem, vou pegar aqui para ver. Tem uma imagem muito boa aqui no comecinho dele. Aqui. Então, ó, esse aqui, ó. Tá vendo que aqui ele é uma imagem cheia de energia dispersada e aqui uma imagem com energia focada. Então, isso aqui é uma segunda característica. Uma terceira característica é que eu acabava sempre fazendo parte da agenda dos outros. Então, eu sempre acabava fazendo parte da agenda dos outros. Aí. Então, eu acabava sempre fazendo parte da agenda dos outros. Uma outra característica, uma quarta característica, é que eu sempre fui um cara, durante a minha área de empreendedorismo, por mais que eu sempre trabalhei muito com venda e aquisição, eu sempre fiquei muito perto da operação, da entrega das coisas. Isso é uma coisa que também drenava e drenou muito a minha energia. E o último, eu sempre tinha uma desconexão entre o que eu estava fazendo e o meu futuro, né? Então, eu estava fazendo uma coisa aqui, só que não necessariamente aquilo que eu estava fazendo estava ligado diretamente com o meu alvo futuro. Então, isso também era um problema, meio óbvio, né? Porque
estou aqui fazendo uma tarefa, mas isso não tem relação futuro. Então, essas eram, eu consegui mapear aqui, para trazer para você, 5 características que me deixavam totalmente improdutivo. E depois, essas coisas eu fui resolvendo e essas coisas foram me tornando um cara mais produtivo com o tempo. E me gerando um resultado mais legal. Então, vamos lá. Quais são, então, as coisas, as 5 coisas, né, que me deixaram mais produtivo? A primeira delas era justamente o oposto do multitarefa. Então, a primeira coisa que eu comecei a fazer cara, eu vou fazer menos coisas. Menos coisas. Então, eu vou diminuir o escopo de atividades que eu tenho na minha vida. Então, por exemplo, no ano passado, eu lembro que no começo do ano passado e no ano retrasado, eu fiz um levantamento das minhas atividades e eu tinha muitas atividades para fazer no dia. Então, eu tinha as atividades da assessoria, eu tinha da mentoria, eu tinha do software, eu tinha muitas atividades para fazer. E elas estavam ligadas a muitas coisas. Então, a primeira coisa que eu comecei a fazer foi diminuir o volume de atividades que eu tinha. Como que eu fiz isso? Né? Olhando para as coisas e entendendo que existem coisas que, quando eu executo, eu gero mais resultado e tem coisas que, quando eu executo, eu gero menos resultado. Vou dar um exemplo. Quando eu coloco energia em aquisição de cliente para a minha empresa, eu gero muito resultado, porque é uma coisa que eu domino, eu sei fazer há muito tempo. Quando eu coloco energia em criar as estratégias para os nossos clientes, eu gero muito resultado, porque eu consigo pensar no negócio, pensar no cliente, eu consigo criar com facilidade essa linha de, cara, como que esse cara aqui vai comprar o serviço do meu cliente? Qual canal que eu tenho que ir? Qual é a mensagem que eu tenho que mandar? Essa estratégia, lá na minha cabeça, ela é quase que automática. Então eu gero o resultado. Ao mesmo ponto, ao passo que quando eu coloco energia em coisas que, por exemplo, a operação, né, que é agora pegar toda essa estratégia e fazer e rodar ela. Então, colocá-la para rodar. Aí eu tenho um time, uma equipe executando. E, cara, eu preciso cadenciar isso aqui. Pô, será que isso aqui... então, por exemplo, será que o design ficou pronto? Será que a copy está pronta? Será que a campanha foi pro ar? Será que a gente está monitorando os indicadores? Então, quando eu vou para a operação disso, eu dreno minha energia. Eu me lembro, no ano passado, inclusive, que, cara, ano passado, tá? Metade ali... Então, ano passado isso ainda acontecia, Então a primeira coisa foi eu diminuir o escopo de atividades que eu executava. Essa foi a primeira coisa que eu fiz. A segunda coisa, que é importantíssima, que isso aconteceu há 2 anos atrás, foi quando eu comecei a olhar para o que dava resultado, e agora eu vou falar de dinheiro, tá? Então eu lembro que os meus primeiros negócios, as primeiras coisas que eu comecei a fazer, eu olhava muito para aquela visão de, cara, eu vou ter um negócio, esse negócio vai crescer e não sei o que, e equity, tarará. Eu olhava muito para isso. E há 2 anos atrás eu mudei a minha cabeça. Eu comecei a pensar assim, o que vai gerar mais dinheiro? O trabalho, ele tem a ver com o resultado financeiro, sim. Sim, na minha visão, sim. Eu trabalho para ganhar dinheiro e sustentar minha família. Ponto. Então,
Cara, tá difícil. Difícil. Então, eu trabalho para ganhar dinheiro. Logo, a minha pergunta é, cara, quais são as atividades que, se eu fizer, geram mais recurso? Então, essa foi a segunda coisa que eu comecei a fazer. Eu comecei a olhar para resultado financeiro. O que eu faço que gera grana? O que eu faço que gera grana? O que eu faço que gera mais dinheiro, eu priorizo. O que eu faço que gera menos dinheiro, eu diminuo a prioridade, certo? Ou às vezes até elimino, dependendo. Terceira coisa que eu fiz, eu organizei a minha rotina para ela ficar objetiva e focada na única coisa que realmente importa, que são as atividades que geram resultado. Por exemplo, esse ano de 2026, a minha atividade principal, as minhas atividades principais são: produzir conteúdo. 2, produzir anúncios, né? Escrever, gravar, montar anúncios para vender meus produtos. 3, falar com clientes, né? Ou seja, prospectar e fazer reuniões de venda. Essas são minhas 3 principais funções esse ano para gerar volume de demanda e mais receita. E a minha quarta atividade é fazer a gestão estratégica do meu negócio de assessoria. Então, hoje eu tenho uma pessoa que está entrando na minha equipe que é um baita de um gestor operacional que vai cuidar de tudo para que eu possa colocar energia nas coisas que geram mais resultado. Então, até um bônus aqui é que, para quem tem negócio, né, isso é um aprendizado que eu comecei a ter agora, não assim, minha empresa é pequena, né, então eu também estou desenvolvendo a habilidade de contratação, gestão, etc. Então, uma coisa que eu aprendi é que pessoas boas estão trabalhando e pessoas boas custam, não dá para dizer caro, custam mais do que pessoas ruins. Acho que eu posso dizer assim. Não dá para falar que custa caro porque elas dão retorno, né? Então, a contratação tem que dar retorno. Então, esse é um terceiro ponto com um bônus aí. Quarto ponto, coisa que eu comecei a fazer também há 2 anos atrás, eu não fazia antes. Eu comecei a ter contato constante, diário, com venda e com o dinheiro da empresa, com o caixa da empresa. Uma coisa que eu tenho visto também e aprendido é que donos de empresa olham para o caixa e cuidam do caixa. Porque o caixa, ele eu não sei o melhor termo, se ele é acho que a venda eu posso dizer que é o coração da empresa, né? E o caixa é talvez a vida, porque se paro, acho que é isso, acho que é o melhor, é isso. O caixa é a vida e o coração é a venda. Porque se eu paro o coração, eu paro de bombear e vai acabar automaticamente a minha vida, que é o meu dinheiro. Então, o dono da empresa precisa estar em contato direto com venda e caixa, venda e caixa. Essa quarta coisa também foi uma coisa que eu me atentei.
Não é possível isso, cara. Então essa é a quarta coisa que... Então essa é o quarto ponto, né? É contato constante com vendas e caixa. E por último, a quinta coisa é entender que toda atividade que o dono de um negócio, o empreendedor, ou você que está aí, faz, e que, falando aqui por mim, né, que eu fazia e faço, todas as atividades de hoje têm que, ou deveriam pelo menos, impactar ao longo prazo, né? Ou seja, o vídeo que eu estou produzindo aqui hoje para você, eu estou produzindo porque ele vai me gerar conexão e relacionamento com você que está assistindo, para que no longo prazo nós possamos, quem sabe, ter uma relação comercial. Então, é óbvio que eu produzo conteúdo porque no final eu entendo que se você está assistindo e entende o que estou falando e faz sentido, você vai se conectar comigo e a gente vai criar um relacionamento. Aliás, tem o grupo Sala de Comando, clica aqui embaixo e acessa o grupo Sala de Comando lá. Para você se conectar comigo e outros empreendedores. A gente vai se conectar, vai criar relacionamento e possivelmente no futuro ter uma relação comercial. Então, isso aqui é a minha visão de longo prazo. Então, eu estou produzindo esse conteúdo hoje, uma atividade de hoje, pensando que isso vai me gerar resultado. Então, esse ano eu tenho 200 vídeos para gravar, pensando que são 200 vídeos que vão me ajudar a criar relacionamento com pessoas que no futuro podem se tornar relações comerciais. Então, esse é o quinto ponto, tá? Então, só para a gente recapitular aqui. Primeiro ponto, vamos lá. Até para a gente recapitular e ficar mais maneiro, eu vou compartilhar a tela com você. Eu acho que vai ficar legal, vou colocar aqui na tela. Boa. Aí. Vamos lá. Ó, então, primeira coisa que eu fiz, tá? Eu comecei a ter... Então, eu diminuí, cortei, eliminei atividades que não faziam sentido. Beleza? Então, o que isso significa na prática? Eu simplesmente parei de querer fazer tudo, né? Eliminei atividades e falei, cara, eu vou fazer aquilo que gera resultado, aquilo que faz mais sentido. Segundo, clareza brutal de onde gera dinheiro. Ou seja, cara, o que eu estou fazendo vai me gerar dinheiro? Sim, não. Se sim, vou fazer. Se não, não vou fazer. Simples assim. Nossa, Lê, mas essa é uma visão, sei lá, muito ruim. O trabalho não é só dinheiro. Veja, eu enxergo o trabalho da seguinte maneira. Eu trabalho para gerar dinheiro para sustentar minha família. Beleza? Aí tem gente que fala, mas o propósito e tal. Beleza, eu entendo que o meu propósito como marido da minha mulher e pai das minhas filhas é garantir o sustento da família. Beleza? Então, e aqui o meu papel como filho de Deus é fazer o meu trabalho com excelência. Então, eu não caio mais nessa conversa de qual é o meu propósito e etc. Eu tenho dons e talentos e eu posso exercê-los com excelência para gerar resultado financeiro. Ponto. Beleza? Então, não caio mais nessa conversa. Pelo menos eu não penso assim. Terceira coisa, a minha rotina é objetiva e focada. E aqui o ponto é, não sou mais a agenda de ninguém. Isso aqui é importante, tá? A minha rotina ela tem um objetivo claro e ela é focada nos resultados que eu pretendo obter. Eu não sou mais a agenda dos outros. O que isso significa? Eu não fico mais... as pessoas não ficam mais me incluindo nas suas reuniões e rotinas e eu aceito. Isso não acontece mais, tá? Então, a partir desse... Isso aqui também é uma coisa mais recente. Então, a minha rotina ela está orientada aos resultados que eu quero obter. Minha rotina da manhã, então pra você ter uma noção, né? Minha rotina da manhã, ela é focada, então aqui ó, manhã, é focada em conteúdo, anúncios e conversas comerciais. Isso aqui é minha manhã, tá?
Amanhã aqui é 9 às 13. Fechou? Minha tarde. Minha tarde são reuniões estratégicas e táticas. Principalmente da assessoria. Tá? Que é um negócio que eu tenho e que tem que rodar e a gente tem que gerar resultado para os clientes. Tá bom? Então, esse aqui. Ó. E daí, noite? Família. Beleza? E aqui, antes das 9, né? Aqui basicamente academia e devocional. Isso aqui é a rotina. Isso aqui é minha vida. Isso aqui é minha vida. Veja, meu objetivo aqui é estar saudável e ter uma rotina e ensinar o evangelho para minha família. Meu objetivo aqui é gerar demanda e vender mais, monetizar mais. Aqui, meu objetivo é garantir que todos os meus clientes tenham o máximo de resultado possível, beleza? E aqui é garantir que eu tenha tempo de qualidade com a minha família. E é isso, beleza? Então, rotina. É eu que defino minha rotina. Ninguém define minha rotina. Beleza? Vamos lá. Quarto ponto. Contato constante. Contato constante com vendas e caixa. Então, eu estou todo santo dia olhando para vendas e olhando para o caixa da empresa. Todo santo dia. Eu sei tudo que acontece no sentido de venda e de caixa da minha empresa. E por último, todo o efeito dominó, né? Toda ação hoje deve surtir efeito futuro. Então, um pequeno dominó que eu derramo hoje pode me gerar um baita dominó no futuro. Ou seja, na prática aqui, ó, um conteúdo que eu posso soltar hoje pode me gerar dezenas e dezenas e dezenas de clientes ao longo do tempo. Beleza? Então pense isso no seu negócio. O que você poderia eliminar hoje na sua vida de atividades que você faz que não faz sentido? Quais são as coisas que você faz hoje que geram mais dinheiro e quais são as que geram menos? Né? Então, pensa sobre isso, tá? Talvez veja se faz sentido. Terceiro, como que você pode organizar a sua vida para que você tenha a sua agenda e não seja a agenda de ninguém? Quarto, como funciona a sua vida no que tange a vendas da sua empresa e dinheiro da sua empresa? Como que você gerencia isso, né? Venda e caixa. E por último, as ações que você faz hoje, elas geram efeito futuro? É uma pergunta boa de se fazer. Fechou? Turma, feito isso, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que tenha gerado bastante valor para vocês. Se inscreve aí no canal. Dá um joinha aí se você gostou do conteúdo, acesse a sala de comando e aqui embaixo a gente vai deixar outros links também, tá? A gente tem o link do site, a gente tem o link do acompanhamento, então os links ficam na descrição, mas de qualquer forma o grupo Sala de Comando é a porta de entrada 100% gratuita para você conhecer um mundo novo que a gente vai desenvolver junto com um monte de empreendedores sedentos por crescimento. Fechou? Tamo junto, forte abraço, bora escalar, bora pra action, turma. É nóis, valeu!